Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ternários Talks. E aqui a gente fala sobre inovação, tecnologia e sociedade. Absolutamente tudo. Hoje a gente está aqui com o Thiago Amato, que está revolucionando a área de inteligência artificial dentro da Uno Soluções. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Elá. Na verdade, revindo, né? Porque já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Ah, muito bom. Vamos lá. Thiago, você veio aí de uma jornada de atendimento ao cliente intenso, que eu acho que é a área mais intensa que tem em TI, que é suporte, né? Que é realmente, assim, muito aprendizado, muitas facetas, muito relacionamento. E agora, você entrou aí para o mercado de inteligência artificial. Como que está sendo essa evolução na carreira, vamos dizer assim? Embora eu não sei dizer se é mais ou menos estressante, né? Não sei, na verdade é um desafio mesmo. Eu acho que a área de TI, independente da área, sempre tem ali a pressão, tem essa questão, a gente tem que saber lidar, o suporte dá uma bagagem, além do conhecimento técnico, processo, né? Essas questões de relacionamento. Eu acho que é isso também que leva a gente a conseguir, enfim, né, galgar outras posições, ir para outras áreas, né? Eu acho que isso é bem bacana. E, na verdade, a IA, ela vem potencializando, né? Antes a gente via muito aí insight, meme, né? Essas brincadeiras do suporte, as coisas, as pérolas que aconteciam. E com IA isso acontece muito mais, né? Então, assim, é um assunto novo. Então, hoje, né? Não tem ninguém que fala assim, eu quero uma pessoa com mais de 2 anos de experiência em IA. Você não acha no mercado ninguém. É um negócio muito novo. Quem mente, né? A não ser que, sei lá, né? Seja um pesquisador muito teórico, muito antigo lá, né? Enfim, mas a IA, como a gente vê aí, IA generativa, tudo isso que está surgindo é uma tecnologia mais recente, pós-pandemia, enfim, tem todo um contexto social que está fazendo com que tenha, né, essa evolução comportamental, social. Então, acho que assim, está sendo um desafio gostoso. Eu, né, na UNO eu comecei praticamente suporte do zero, estruturando equipe, criando. Então, hoje já está meio que ali autônomo, a equipe conseguir colocar uma pessoa para estar ali à frente da operação do suporte. Então, agora é meio que um reset, voltando do zero, criando a equipe da IA, estruturando o setor de IA. Isso está sendo um grande desafio no momento. Mas sabe que eu acho que está sendo meio assim com todo mundo. Você falou, né? A menos que seja um teórico de IA muito antigo. Eu me senti representada, porque eu no doutorado eu estudei isso. Então, assim, eu já tô Só que eu sou da era da IA, não da conversacional. Sim. Eu sou da era da IA estatística ainda. Que antes da conversacional veio a estatística, né? De quantos por cento e tal. E eu noto também que tem muita ilusão. Você nota isso nesse nicho? Bastante. Eu acho que, assim, talvez existe um pouco de ilusão, misturado com receio, medo. Essa pergunta que todo mundo... porque a IA vai roubar nosso emprego, todo mundo... Teve alguém aí que comentou que ou você vai trabalhar para a IA, ou a IA vai trabalhar para você. Enfim, eu acho que tem um monte de coisa, né? Só que, assim, também é importante um pouco do gancho que você falou aí, do que eu falei do pessoal antigo, é porque o pessoal precisa entender quando que surge a IA, né? A IA não é o chat GPT que surgiu agora. Quando a gente fala de IA, a gente está falando ali final da Segunda Guerra, a gente está falando de teste de Turing, a gente está falando de conceito de rede neural, enfim, tem um monte de coisa robusta ali, né? Que o pessoal ralou muito para chegar onde está hoje e a gente conseguir entregar hoje um chat GPT funcionando, né? Então, tem muita coisa que talvez na época não existia tecnologia em termos de hardware, em termos de disponibilidade de processamento, conectividade, enfim, um monte de coisa que hoje tem. Então, as pessoas ainda... Eu acompanhei, né, um pouco dessa parte, eu também comecei a estudar IA em época de faculdade, ali no início dos anos 2000, enfim, e eu acho que é muito parecido quando começou a popularizar a internet. Eu lembro que na época o professor não deixava você fazer trabalho pesquisado no Google, hoje provavelmente o professor em sala de aula está vendo se o aluno fez em chat GPT ou não, que os professores que usavam o revisor para ver onde foi pesquisado, enfim... Então, acho que isso daí está se popularizando e as pessoas também estão com esse medo. Então, eu percebo muito isso. Quando, às vezes, você vai explicar o que é um agente de IA, como a IA... a IA, você vai ter que treinar ela, você vai ter que ensinar como fosse um colaborador, corrigir o que aconteceu, ajustar.
E as pessoas acham muito isso, essa ilusão. Ah, não, eu vou pôr uma IA aqui, a IA, ela é, nossa, super, ultra, mega dotada, eu não vou precisar passar uma instrução para ela, ela vai conseguir fazer toda a minha rotina. Não, não vai. E a IA é uma ferramenta. E as pessoas acham que a IA vai substituir o ser humano. Não vai. Isso daí, eu acho que a maior ilusão e o maior erro de conceito das pessoas é achar que a IA vai substituir o ser humano. Para mim, o protagonismo ainda é do ser humano. A IA, ela vai substituir o quê? Tarefa repetitiva, análise, cruzamento de dados, esse tipo de coisa. Mas a decisão final, ela ainda vai ser do ser humano. Em muitas áreas, a IA não vai atingir. Por exemplo, você não, eu acho muito, muito difícil, por exemplo, você pensar num restaurante que a cozinha do restaurante está sendo operada por IA. Eu acho muito difícil empresas que coloquem todo o time de venda sendo IA e empresas que colocam compradores sendo IA, IA vendendo para IA. Isso aí não existe. Então, assim, as pessoas vão continuar sendo protagonistas. Então, a gente precisa desmistificar isso de que a IA vai roubar o lugar das pessoas. Não vai. Eu acredito que, como a gente estava falando aqui, posições de entrada. Sim. Posições de entrada vão ficar cada vez mais difíceis de se colocar pessoas. Os estagiários, os júniors, até por conta do pé da sociedade, né? No pé que a gente está vivendo hoje, em como no estado atual, que as pessoas ficam questionando limites. Ai, isso não é minha função, não vou fazer, não fui pago para isso. E muita gente, uau, aplaudindo tal. Só que é isso que vai te dar experiência. O problema é exatamente isso, porque assim, você pega um estagiário, você pega um júnior, o que, que ele tem a oferecer é o que a gente chama de hard skill. Então, de repente, vamos Isso. falando aqui no mercado de tecnologia, ele conhece uma linguagem de programação, ele conhece um banco de dados, que a IA provavelmente vai entregar um resultado muito melhor que ele. Então, se você põe uma pessoa pleno, sênior, com uma IA apoiando, ela vai entregar mais que 3, 4 júniors tranquilamente. Então, isso vai barrar a entrada. As empresas vão começar a deixar de contratar estagiários, vão deixar de contratar júniors, porque é um esforço muito grande para você formar e treinar, às vezes, essa pessoa, que ela não vai dar o resultado esperado. Muitas vezes ela não vai ficar nem uma semana na empresa, porque, eu recebi uma outra oferta, isso daqui não é para mim, eu quero, enfim, seja lá qual for, ela vai acabar mudando e não vai ficar. Só que isso, a médio prazo, acredito eu que talvez uns 5 a 10 anos, a gente vai ter um gap muito grande, porque não vão ter as pessoas pleno e sênior, elas continuam a carreira, talvez vão para cargos de liderança, enfim, vão se aposentar, etc. E a gente não vai ter quem substitua. Então, cada vez mais, se a gente pensar desde a época de revolução industrial, automatizações e tal, com a IA a gente vai ter muito mais demanda para automatizar, muito mais coisas. Por quê? Porque as pessoas, com essa ilusão de que a IA vai roubar meu lugar, elas estão delegando, muitas vezes até o pensar dela, para que a IA faça. Sem dúvida. E aí, com isso, elas estão se colocando como coadjuvante quando elas deveriam ser protagonistas. Então, elas têm que usar a IA para ter informações melhores e mais detalhadas para ela ser assertiva na decisão. E não ao contrário, de ela fornecer alguma informação rasa para a IA tomar decisão. Então, acho que essa ilusão que você fala, eu acho que é muito disso, das pessoas acharem que a IA, como nenhuma tecnologia, é uma tecnologia autônoma. Por mais que a gente fale de machine learning, de IA generativa, ela aprende. Só que mesma coisa de uma pessoa. Se você pega, você é mãe, você sabe, se você pegar ali um bebê e você ensinar coisas erradas para o bebê ele vai se comportar de errado, ele vai fazer coisas erradas. Sim. E a mesma coisa, você pega um agente de IA, ou seja lá qual for a aplicação de IA, e você passar informações erradas, uma base de conhecimento, ele vai replicar as coisas erradas. Então, eu acho que o que eu vejo, nos projetos que eu atuo, as pessoas que eu converso, eventos que a gente frequenta, ainda existe muito essa ilusão de que a IA ela vai resolver tudo, ela vai se autorresolver e vai resolver tudo sozinha. E não vai, né? Não, a gente sabe que infelizmente não vai, porque como qualquer outra tecnologia, ela não é autônoma, ela não vai se resolver sozinha. E seria muito complexo também, embora eu não sei qual é a do Elon Musk até hoje, mas ele deu uma declaração aí que o trabalho vai ser opcional daqui a alguns anos, porque vai ter a tal da renda básica e o trabalho vai ser tão commodity que se você quiser, você trabalha, senão você não trabalha, entendeu? Eu acredito que não. Assim, eu até estava um dia. Eu
tinha escutado uma época, eu fui até pesquisar recentemente, a Finlândia fez um projeto disso, que eles criaram ali uma renda. Só que assim, o que qualquer país, enfim, produzir, se a gente até pensar mesmo em termos de Brasil, vamos pegar hoje o PIB do Brasil, dividir per capita. O que você vai gerar de renda por pessoa, não vai, então, assim, funcionar. A pessoa não vai conseguir ter um nível de vida. Não adianta a pessoa achar que, eu vou viver ali de um auxílio, seja lá governamental, seja qualquer coisa do tipo. Ela vai ter, como diz o nome, é uma renda mínima. Então, vai ser mínima, talvez até menos do que um salário mínimo, dependendo do quanto, porque Bem menos. a produção vai cair, então a riqueza vai cair. Então, eu acho que assim, não faz sentido essa questão, porque se a gente for parar para pensar, não sei o que, né? A gente tem algum evento muito grandioso no mundo que diminua muito a população mundial, porque de repente a taxa de natalidade caia um tanto aí que a população diminua razoavelmente. Então, não vejo outra forma de fazer essa conta fechar, população versus riqueza produzida, que gere um nível, no mínimo, razoável. Não falo que todo mundo seria um Elon Musk da vida, mas que gere uma renda confortável para todo mundo ter uma vida boa. E outra, não tem como. Você vai falar assim, o trabalho é opcional. Não tem como você falar assim, eu vou viver numa sociedade 100% automatizada. Eu acho que ninguém queria ser operado por uma IA, ninguém gostaria de consumir uma comida cozinhada por IA. Então, eu acho que assim, ainda a tecnologia, ela sempre vai ser meio. Então, ela é meio para alguma coisa. Meio para quem? Pessoas. Tecnologia serve para conectar pessoas, serve para servir pessoas. Então, é a mesma ilusão que ainda existe. Um tempo atrás era mais forte. Pessoas, eu vou para a área de TI porque eu não quero me relacionar com pessoas. Isso é muito mais o contrário. Independente da área que você atue com TI, tudo bem, tem áreas que mais, outras que menos, mas todas as áreas você vai se relacionar, sejam clientes internos, externos, pode ser pessoas da sua equipe. Então, assim, a gente vê que a tecnologia ela gera um monte de mitos que a pessoa acha, eu vou fazer uma faculdade de TI, vou viver trancado num quartinho escuro, programando, comendo pizza, tomando refrigerante todo dia e essa vai ser minha vida. Não existe isso. Isso é uma lenda, é um folclore mesmo. Eu concordo contigo. Mas parece que os mais jovens ainda acreditam nisso, né? Sim, e é muito fácil de achar. Você acha vários exemplos disso na internet, né? As pessoas colocando ali em rede social, coisa. Que profissão que eu devo seguir para ter pouco contato com pessoas, pouco contato com gente, enfim. Ainda existe isso, é uma característica que cada vez mais a gente entende que a tecnologia veio, mudou algumas coisas, mas assim, principalmente os mais jovens, eles ficam concentrados muito na convivência ali com telas, convivência virtual. Então eles perderam, né, um pouco ali dessa questão de convivência humana. A gente vê, né, muitos assim, eu vou fazer uma faculdade EAD, aí eu quero procurar um trabalho home office. Aí assim, que vivência de mundo que tem? Que troca que ela teve? O que ela... Exatamente. E aí eu fico pensando, eu falo assim, tudo bem você ter uma jornada ali flexível, híbrida, etc. Mas a pessoa ela não está aprendendo e outra, né? Ela não vai ter uma escalabilidade de carreira, não vai chegar num cargo de gestão. Então tem um monte de coisa que agora que a gente começa a olhar essa introspecção, a ideia de ter esse isolamento social e querer delegar tudo para a tecnologia, as pessoas estão cada vez mais se anulando e cada vez mais colocando como coadjuvante. Eu concordo. Nossa, muito verdadeiro isso. E você acha que isso vai ser reforçado, tem sido reforçado com a IA? Que, por exemplo, muitas pessoas também estão fazendo terapia com IA, pedindo conselhos ali, fazendo coisas de acordo com o que a IA manda, sugere, né? Você acha que isso... Eu acho que, exceto assim, né? De novo, né? Vamos falar, fosse a IA tem que ser uma ferramenta. Vamos supor que, né, houvesse uma IA que tivesse sido adequadamente treinada ali por um psicólogo, por um psiquiatra, e que isso realmente tivesse algum embasamento científico, pós-estudos, eu até acho válido, porque assim, não dá pra gente comparar. Hoje a gente tem telemedicina, mas você faz uma consulta online com um médico, e não com simplesmente ali com uma IA. Então, eu acho que, assim, é muito essa questão das pessoas, de novo, quererem delegar e provavelmente, se a gente baixa, seja o ChatGPT, Claude, enfim, qualquer coisa aí free,
e a gente perguntar, fazer uma terapia, pedir um conselho, seja lá o que for, dependendo ali, né, do conselho, ele não vai estar apto a responder 100% das coisas. Até um tempo atrás, aí, com essa questão do conflito Estados Unidos e Irã, fizeram uma simulação em algumas plataformas de IA e todas deram como solução para o encerramento do conflito o uso de arma nuclear. Então, assim, você vê que por mais que a IA ela tenha os conceitos, ela não tem essa, como posso falar assim, esse feeling ou a questão do que pode impactar, quais os efeitos negativos para isso, né? Então, de repente, a pessoa pode estar ali depressiva e a IA dá algum tipo de resposta que gera um gatilho na pessoa e possa ocasionar um mal maior para a pessoa. Que piora, né? Exatamente. E você sabe que é tão doido esse negócio de inteligência artificial que eu não sei se você viu que o Irã ameaçou bombardear os data centers da OpenAI. Na verdade aconteceu, né? Não diretamente da OpenAI, mas durante aí o conflito, né, com o Irã, né? No início, aí, acho que nos primeiros dias, o Pentágono ainda usava muito fortemente o Cloud, né? Ele usou naquela operação do Maduro na Venezuela, usou ali também para as operações iniciais nesse conflito do Irã. E, como medida de defesa, o Irã bombardeou alguns data centers ali da AWS que hospedavam parte do Cloud. Então, exatamente para tentar frear essa questão do uso da IA pelos Estados Unidos e por Israel, né? Que eles estavam usando isso muito fortemente. O Irã ainda não sei, enfim, ali por questão de acesso, exclusividade, que logo depois a Anthropic, ela pegou e falou que ela não queria que a ferramenta fosse usada para fim bélico. Aí ela pegou e cancelou, né, enfim, ali o contrato com o Pentágono, e no dia seguinte a OpenAI foi lá e assinou esse contrato. Isso que levou a essa motivação que eles falaram que iam começar a bombardear, né, os data centers. E aquela região tem muito data center. Tem. Então, esse que está sendo Por isso que assim, a gente vê no noticiário, Israel e Estados Unidos falam que vão bombardear a infraestrutura de energia. Não faz isso, porque senão vai ter retaliação. Então, na verdade, quando a gente fala ali de energia, o grande mote da energia não está sendo para a população que vive naquela região ali e tal, mas sim para abastecer esses data centers. Então, esse está sendo o maior dos entraves. Então, ou seja, a IA ela está tão já disseminada e quase que essencial para a nossa sociedade hoje, ela está no centro do conflito. A tecnologia é poder, né? Sim. E hoje em dia, muito mais ainda. Pelo menos eu vejo assim. E bom, eu tenho visto muito o pessoal aí no Vibe Coding. Obviamente, eu não sou contra o Vibe Coding, veio aí e tal. Mas eu sou contra o 100% Vibe Coding, Vibe Design, Vibe Working. Tá uma loucura, né? Sim, exatamente, porque assim, de novo, né, a mesma coisa que a gente fala do conselho de uma terapia para IA, ela vai devolver ali alguma questão de código, etc. Vai. Só que, assim, cabe a gente que é da área, então seja, por exemplo, um dev, né, que a gente está falando um pouquinho para trás. Um dev pleno, sênior, ele pega e passa ali para a IA fazer uma estruturação de parte ou de um projeto que ele está atuando. Ele tem que fazer esse review do código. Sim. Para isso, colocar em produção, porque pode ter ali dentro um código malicioso, que alguém pode ter interpretado e jogado. Por quê? Querendo ou não, as plataformas, principalmente as gratuitas de IA, o que você joga ali, ela usa para treinamento. Sim. Então, isso também é uma outra questão que as pessoas não têm consciência. Muitas pessoas jogando ali dados sensíveis, contratos de empresa, processo jurídico, enfim, tudo isso, as IA se retroalimentam disso, né? Então... Mas você acha que as pessoas não têm noção ou elas não querem ter noção? Porque não é possível, Thiago. Todo mundo fala disso hoje em dia. Você abrir a rede social, tá falando disso. Você der uma pesquisada, tá falando disso. Ou será que quem usa é tão ignorante assim? Pergunta genuína mesmo. Eu me questiono, será que as pessoas são tão ignorantes desse jeito? Quantos anos a gente ouve falar que não pode deixar água parada para não dar dengue? Puta, é verdade, você tem razão. Acabou então, você imagina se a gente dá conselho de que é um negócio mais recente e as pessoas simplesmente ignoram, entendeu? Então, eu acho que assim,
isso é um pouco da vida de suporte que eu brinco, né? Eu falo, um dia que eu me aposentar, eu vou escrever o livro, né, de vida de suporte, colocando essas coisas, né? Às vezes tem assuntos que eu vejo que só pelo teor do assunto a gente já sabe quem é a pessoa que está tratando aquilo. Por quê? Porque é sempre a mesma coisa. Então você vai, você orienta, você explica e sempre tá a mesma coisa. Então, assim, eu acho que as pessoas, em nome da facilidade, da praticidade, é muito aquele negócio, eu vou jogar aqui mesmo, porque o meu é um dentro de não sei quantos milhões, por que eles vão escolher meu dado para não sei o quê? Então, eu acho que existe uma certa ignorância, mas também existe um pouco de vista grossa. Eu acho que é complementar dos dois. Hein? E aí, quando a gente delega no trabalho, por exemplo, eu vi um estudo que 65% dos líderes já delegam as decisões para IA. A gente está falando do nível de gestão. Delegando decisões para a empresa e para IA. E eu fui no salão hoje e eu ouvi uma mulher falando com a outra no telefone. Foi muito louco isso. Ela falando, mas fulano foi demitido? Foi. Nossa, mas de onde você pegou essa lista? Que não era para ter demitido ele. Aí a outra deve ter falado alguma coisa, né? Alguma coisa que usou IA. Ela falou assim, não, mas você não pode pegar o que tá na IA e mandar. Eles demitiram, fizeram uma lista de demissão com a inteligência artificial, não revisaram e botaram para rodar o negócio. Que surto coletivo é esse? O problema é que assim, né? Problema é uma característica. Quando a gente está falando aí de uma IA conversacional, é por isso que eu tenho muito forte esse conceito, que o ser humano ele é o protagonista, porque a IA ela trabalha por conceito. Então, se você não dá um contexto adequado, e você não, de repente, não... Eu mesmo, várias vezes eu estou fazendo alguma coisa, volta ali uns resultados, eu falo, mas nesse ponto a gente não precisava dessa informação por causa de um cenário X, Y. Aí tem aquelas respostas do, é verdade, você tem razão, né? Inclusive tem até uns scripts rodando por aí, eu tô testando um que você transforma a IA num altamente crítico. Quando você fala, ela começa a te criticar, você esqueceu disso, né? Então eu tô testando para ver até que ponto vai dar certo mesmo. Mas eu acho que é muito isso, a gente vai colocar uma massa de dados gigante para a IA vai nos dar um retorno, e nem sempre o retorno que ela vai dar é assertivo. Tanto é que hoje as principais plataformas, elas colocam um aviso ali embaixo do chat. Aí contém erros. Contém erro, valide. Por quê? É exatamente isso. Você imagina, por exemplo, nesse caso que você está falando. Eu fiquei passada. Vai saber o porquê que o nome dessa pessoa estava lá, se foi confundido com alguém, foi colocado alguma coisa, entendeu? Então, assim, de novo, as pessoas, elas têm que usar IA. Eu acho que, assim, é uma tecnologia que veio para ficar, assim como a internet veio, como caixa eletrônico veio, enfim, né, atendimentos automatizados. Isso também é um ótimo exemplo. Vai qualquer dia no mercado, algum lugar que tenha autoatendimento, e fica olhando as pessoas querendo passar no autoatendimento. Ela quer passar no autoatendimento, mas com ajuda. Pode reparar, ninguém consegue passar sozinho no autoatendimento. A pessoa vai lá, ela fica sinalizando, parece que tá afogando. Me ajuda aqui, para a pessoa que está ali. Então, assim, você vê, as pessoas elas querem automação, só que ela não tem essa competência, a capacidade ali de conseguir se virar sozinha. Ela quer um autoatendimento, mas com ajuda. Então, assim, é uma coisa que, né, eu sempre posto lá nos meus conteúdos de LinkedIn, que eu falo assim, o que nos anos 90 nós vivemos isso, de você ali fazer um curso de Windows, de Office e tudo mais, eu acho que talvez, sei lá, até mesmo em matriz curricular de escolar, a gente vai ter que ter um letramento em IA, porque as pessoas não vão mais conseguir viver sem a IA. Ela é um negócio que veio para ficar. Então, assim, as pessoas vão ter que começar a conviver isso com IA. Meu Deus, é muito doido para onde o mundo está caminhando, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que ela é fascinante, me preocupa o fato de que eu acredito, não sou estudiosa do cérebro, mas eu vou falar a minha percepção simples, assim, simplista. Eu acredito que o cérebro humano, ele não foi feito para lidar com esse nível de fluxo de informação que a IA entrega. Relatórios e mais relatórios e mais relatórios e relatórios completos, porque a gente bota um prompt que a gente quer isso, aquilo, aquele outro, tal, complexo.
Mas a gente não dá conta de avaliar tudo o que ela tá tudo que a gente pediu que ela tá entregando pra gente, você tá entendendo? Sim, mas... Você entendeu o que eu falo? Acho que eu entendi. confundi assim, mas Não, entendeu? entendi. Não, eu acho que assim faz sentido, porque assim, você também trabalha com projetos, você trabalha com levantamento Aham. de requisito. Quando você chega para levantar requisito com o cliente, ele vai te passar que ele quer, quero isso e Ah, ele quer ir pra todo. Marte. Ele quer ir para Marte. Aí você É. fala assim, tá bom, mas você quer ir para Marte por quê? Não, porque eu preciso ir na padaria na rua de trás. É, Então, eu acho que é exatamente. muitas vezes assim, tá, né? Vou para Marte, dou a volta em Marte, chego na É que é padaria. bom eu poder ir pra Marte, mas eu só vou na É padaria. aquele negócio, não, ó, eu quero ir para Marte, mas não sei se eu vou, mas deixa lá, porque se um dia eu for, já tá É, pronto já aqui. tá lá. Mas tem que ter um custo pra ir na padaria, Exatamente. né? E o tempo também. Eu tenho que ir pra Marte e voltar. Voltar para dar tempo de chegar na padaria antes de fechar. É uma loucura. Então eu E acho a que é gente muito faz isso isso. também, enquanto ser humano. Não, eu acho que faz, porque para e pensa, né? A gente também, nós somos clientes, né? Então, assim, Sim. eu muitas vezes eu me coloco nessas posições, eu falo assim, poxa, eu vou, sei lá, comprar um negócio, pedir alguma coisa. Aí eu vou, olho, né? Às vezes até minha esposa fala assim, viu, mas por que você não vai lá e pede ajuda? Eu, não, deixa eu ver, eu me acho aqui, eu dou um jeito e tal, não sei o quê. Então, eu acho que é muito isso, a questão dos conceitos que as pessoas têm, às vezes o desejo, porque assim, muitas vezes ela quer ter um mega relatório, um dashboard gigante. O que você faz com o dashboard? Não, eu preciso do dashboard. Tá, ok, mas qual que é a análise que você vai fazer com o dashboard que, por exemplo, você não faria com uma planilha de Excel com os mesmos dados? Se eu extrair isso aqui do banco de dados e entregar isso num formato de planilha de Excel e num dashboard, qual que é a diferença? Ah, não, eu quero dashboard. Mas aí é visual. É visual, então. Bateu o olho, viu. Mas, assim, além de ser visual, você percebe que, às vezes, o fato da pessoa falar assim, eu tenho um dashboard, gera um status. Então, eu trabalho com IA, gera um status. Então, ela, às vezes, não, nem precisa daquele recurso. É, É muito, assim, uma questão ali do... Quase que um marketing, sabe? é, Aí eu preciso falar que minha empresa usa IA. Mas usa IA para quê? Não, preciso falar que eu uso é. IA para falar para os meus clientes que eu vou ter IA. Então, eu acho que, assim, querendo ou não, acaba tendo esse hype, essa questão, que nem num passado não muito recente aí, todo mundo queria ter selo de ESG, empresa Uhum. ambiental, empresa sustentável. Assim, é claro que tem toda a importância disso, existem as empresas que precisam ter por questão de negócio, legislação, Isso. etc. Não, questão não é isso, mas você vê que empresas, ou até outro exemplo, empresas que queriam ter aquele selo de Open to Work. Hoje em dia você não vê muitas empresas que ficam, conquistamos certificação Hum. para isso, né? Então, eu acho que é muito essa questão de coisas que vão virando hype e vão acabando. A IA, ela veio para ficar, eu não sei quanto tempo nessa bolha do jeito que está hoje vai ficar, exatamente por causa dessa questão de empresas, pessoas, etc. Mas a IA, não, assim como a internet, veio para ficar. Não, É, não vai ter negócio assim, a IA veio, passou e não tem mais. Né? é. E o que você está achando do mercado com isso? Que, na minha visão, assim, as pessoas estão iludidas, que elas acham que tudo é muito rápido. Como a nossa profissão de TI não é regulamentada, né? A gente não tem um CRM, Sim. né? E CRM não de sistema, CRM. Outro dia eu pedi, falei, qual CRM? Qual o seu CRM? Falei pra uma pessoa, né? A pessoa deu um número, era um médico. Mas eu tava falando CRM, sistema que ele usava. Aí eu fiquei com o número assim, sabe? Buguei. Eu falei, como assim? Aí eu entendi. Tá Foi muito certo. engraçado. Então, mas assim, a gente não tem. Nossa profissão não é regulamentada. E eu tenho um ódio da turma do marketing, que agora, até ontem, era especialista Ultra Blaster em marketing. Viu que IA tá no hype, somos especialistas em IA, vamos fazer você faturar 500 mil por mês fazendo um aplicativo no Lovable sozinho. Cara, de onde as pessoas tiram isso? E pior, os outros acreditam. Não, eu acho que é muito isso que você falou. É uma jogada de marketing, é a mesma coisa do que, sei lá, de repente a gente pensar num passado, né? Não, talvez, sei lá, dos anos 90,
que a maioria dos meninos queriam ser jogador de futebol, tinha aquela ilusão que iam ser jogador de futebol e de, sei lá, cada 1 milhão, um conseguia. As meninas queriam ser modelo, gastavam uma grana fazendo book, fazendo todas aquelas coisas. Eu acho que hoje o pessoal tem muito essa ideia de, eu vou montar um canal no YouTube, eu vou montar alguma coisa em plataforma digital e vou ficar milionário com conteúdo. Tem alguns casos, sempre vai ter Sim. as exceções, mas não são regra. E eu acho que é a mesma coisa é isso da IA. As pessoas estão surfando nessa onda, falando, vou falar que eu vou fazer um aplicativo aqui, vou vender esse aplicativo por X aí para a pessoa vai comprar nessa promessa e, enfim, aí depois o resultado é dela, né? A mesma coisa, você, como uma pessoa de tecnologia, você virar para o seu cliente e falar assim, vou fazer um sistema para você que você vai faturar não sei quantos milhões por ano. Você não tem como garantir que o sistema vai fazer ao ver aquele faturamento. Não tem, não existe essa mágica que, nossa, agora eu tenho um sistema aqui, vai começar a chover cliente na minha porta, vai fazer fila aqui, vai... Assim. Não existe isso. Você está aí há 20 anos, pelo menos, na estrada. Eu também. Você sabe que não é assim. Não é. Só que essa galera é boa de lábia, eles são muito bons no papo. Coisa que a gente de TI não é. Não, mas é que eu acho assim, tudo bem, tem a questão ali de técnica, de marketing, de persuasão, enfim, seja lá o que for. São bons. São bons. Mas, por outro lado, você tem aquilo que a gente estava falando lá no começo. A pessoa, ela não vai a fundo entender, falar, poxa, será que isso que a pessoa está me passando é verdade ou é um charlatanismo? As pessoas não vão. Ou eu não sei, se de repente assim, eu vou fazer de conta que ela está falando é verdade, vou acreditar e vou entrar nisso. Vai que comigo dá certo. De novo a gente volta. É por isso que eu falo, as pessoas falam assim, é que a tecnologia, não é tecnologia. A gente vê até hoje as pessoas caindo no golpe do bilhete premiado da loteria. Uhum. Então, assim, poxa, gente, com tudo isso que tem de informação, as pessoas continuam caindo. Então, ou seja, cair no golpe que vai comprar aplicativo e vai ganhar 1 milhão com IA, é um bilhete da loteria premiado 2.0, só isso. Mas eu concordo 100% contigo, mas você não acha que isso influencia o nosso mercado? Eu acho que influencia porque, assim, por exemplo, se a gente pega a pessoa passou por uma experiência dessa com, né, uma pessoa ou com uma empresa aí que não seja séria, com essas promessas, ela vai achar que qualquer outra empresa vai estar nesse mesmo gabarito, vamos dizer assim, ou mesmo nesse nível. Exatamente. Aí você acaba tendo, né, que nem outros casos, outras profissões aí, que por causa de um caso que ganha aí notoriedade, todo mundo é igual. Então, eu acho que isso realmente ele acaba difamando e trazendo um impacto negativo para a área, para os profissionais. E, às vezes, eu não sei se ainda é uma barreira, porque, assim, realmente as pessoas estão muito atrás de IA, né? Então, eles querem muito ainda. Então, não sei até que momento isso... É que nem se a gente for pensar um tempo atrás... Quando se falava de marketing multinível, pirâmide, etc., um monte de gente, né, montando aí, né, N plataformas, e todo mundo entrando, não, porque você ganha, porque depois quebrava e iam lá, daí processar, chorar e tal. Né? Fui enganado. Então, tem todas essas questões, né? É complicado, mas isso eu acredito que para o nosso nicho de TI influencia. Porque as pessoas falam, por que eu vou contratar uma empresa se eu posso fazer sozinho? E eu acho que também influencia muito pro nicho do marketing, tipo, para mídias sociais. E para outras áreas também. Imagina, eu tava conversando com uma pessoa semana passada. A pessoa falou pra mim assim, eu não vou no médico. A pessoa tava ferrada. Né? Eu não vou no médico. Falei, mas você tem que ir no médico? Como? Você tem que ver o que está acontecendo com você. Não, mas eu conversei com o ChatGPT. Falou que estava tudo bem comigo. Eu falei, cara, quem está sentindo é você. Então, mas eu acho que é muito isso. Porque, assim, por exemplo, você vê, né? A pessoa, ela deixa de consultar um médico que vai examinar, vai pedir exames, etc e tal, para ela simplesmente falar para o ChatGPT, estou sentindo isso. E agora, assim, por exemplo, tem um contexto diferente. Eu já fiz isso. Passei no médico, ele me pediu alguns exames de sangue, ficaram prontos. Por preguiça de olhar exame, você pega ali em digital PDF, eu joguei e falei assim, vê o que deu alterado aí pra mim. Aí você bate o olho, mas eu não deixei de ir no médico. Então, assim, é uma ferramenta que te economiza um tempo para fazer algumas coisas, mas não
De novo, não dá para substituir o profissional. Você vai falar assim, eu vou deixar de ir no médico. É que nessa eu já ouvi falar aí que existem alguns convênios, planos de saúde, que você passa por uma teleconsulta ali, pega o pedido de exame, enfim, alguma coisa do tipo, joga ali para a plataforma e dependendo da análise reencaminha para uma consulta ou não. Não sei se é verdade, nunca testei, eu ouvi relatos, né? Mas então não sei até que ponto isso realmente procede, enfim, que tanto isso é aprofundado. Nossa. Mas é a mesma coisa do que você falou, pessoas fazendo terapia, pessoas procurando conselhos, enfim. O fazer sozinho, eu acho assim, se a gente pegar uma pessoa que tem ali uma experiência, né, tem uma bagagem numa determinada área de atuação, dá um exemplo, sei lá, por exemplo, pessoa que tem um comércio, de repente, sei lá, um mercadinho, uma mercearia, uma lanchonete, ele fala, poxa, eu não vou contratar um sistema, mas a pessoa tem ali no mínimo um conhecimento e ela fala assim, eu vou tentar fazer no Lovable um sistema para fazer, sei lá, meu controle de caixa aqui. Eu acho que é muito possível, sim, a pessoa fazer. E isso ali vai dar uma primeira entrega para ela. O problema é o ciclo de vida desse sistema e a manutenção. Porque uma hora ou outra vai precisar mudar. Por exemplo, empresas que emitem nota fiscal. A gente sabe que constantemente vem novas normas, agora com o advento de reforma tributária, etc. Vão vir muitas manutenções e muitas atualizações. Essa pessoa ela vai ter tempo de se dedicar para atualizar o sistema, dar manutenção no sistema, a questão da hospedagem, como a gente falou agora há pouco. Durante a guerra houve bombardeio em data center. A gente não sabe quem usa um Lovable, um Bubble, qualquer coisa da vida, onde isso está hospedado, qual a redundância disso, qual o backup disso. Então, seus dados estão ali, daqui a pouco o data center está ali no meio de um conflito, ou mesmo que não seja um conflito, numa guerra, o data center pega fogo, que é uma coisa totalmente comum de acontecer. E aí, quem que vai se responsabilizar por isso? Quem que vai te dar um backup disso? Então, acho que, de novo, né, as pessoas acham que a tecnologia ela vai se resolver ali de forma autônoma. E a gente que tem um tempo de bagagem, a gente sabe que, como qualquer máquina, computadores, servidores têm problemas, têm falhas, tem que ter redundância. Sim. A gente sabe, né, desses perigos físicos de enchente, incêndio. Então não adianta você delegar o sistema para uma plataforma fria, hospedada em XPTO, lugar que você não vai saber onde está. E a hora que realmente você precisa, você não tem nem a quem recorrer. Mas sabe o que eu acho que ainda tem um problema antes disso? Pensa só. A gente tava falando aqui de pintar a casa e tal. Vamos lá. Você sabe pintar? Você quer pintar seu apartamento. Você fala, posso pintar meu apartamento. Mas eu prefiro pagar outra pessoa para fazer isso, porque eu quero usar meu tempo para fazer outra coisa. Eu posso limpar a casa, mas eu vou pagar uma pessoa para limpar a casa. Eu sei limpar a casa, mas eu vou pagar uma pessoa para limpar a casa para eu poder aproveitar o meu tempo com outra coisa. E muitas vezes até para não se sobrecarregar, enfim. E eu acho que as pessoas também não param para pensar nisso, sabe, Thiago? Que às vezes a gente começa tudo, não, eu faço sozinho, eu sei fazer. Não, agora tem uma ferramenta, né, da Lua que vem aqui, faz por mim, e aí eu não preciso de ninguém para fazer e tal. Será que a gente não tá arrumando sarna para se coçar? Não, eu acho que assim... E gerando problema mental pra gente? Não, também, porque, por exemplo, que nem esses, né, assuntos que você mencionou, né, esses cases. A gente pensar hoje quantas pessoas, às vezes mora sozinha, ou mesmo, né, trabalha, e aí vai chegar em casa, vai ter que limpar a casa, e, eu não vou pagar alguém porque eu vou limpar. Beleza, muitas vezes ela vai dispor ali do tempo, seja durante a semana, final de semana. Mas será que o resultado vai ficar tão bom quanto se ela também contratasse uma pessoa para fazer? Só para aquilo? Né? Tipo, vou contratar uma pessoa, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. A pessoa é um profissional, ela vai entregar um trabalho diferenciado do que a pessoa que não é um profissional e está, né, fazendo quebra-galho ali, vamos dizer assim. A mesma coisa para pintura, a mesma coisa assim, deu um problema no meu carro, não vou levar no mecânico, eu vou procurar no chat GPT que peça eu vou usar e eu vou trocar.
Pode dar certo? Pode. Mas a chance de você ter um problema e passar a ter 3 é muito maior e, né, levar para frente. Então, eu acho que assim, as pessoas elas olham muito o custo ali de forma imediata, mas eles não conseguem analisar isso durante ao longo do tempo. O quanto isso vai gerar de recorrência, de problemas. Porque imagina assim, às vezes uma pessoa, que nem a gente deu um exemplo aí, né? Eu coloquei. Uma pessoa que tem um pequeno comércio, muitas vezes assim, a pessoa é sozinha ali. Então ela deixa de fazer atividade fim, que é o que vai trazer receita para ela, para ficar olhando outras coisas. Isso, esse é o ponto. E eu acho que esse é o ponto que, assim, se a gente parar para olhar, talvez, né, grandes empresas no ano passado, no começo do século XXI ali, a empresa ela fazia tudo. Aí hoje a gente vê que não é assim. A empresa, assim, por exemplo, eu sou uma indústria automotiva, mas a portaria é terceirizada, a segurança é terceirizada, a limpeza é terceirizada. Por quê? Não é minha atividade fim. Então, eu vou focar na atividade fim. Sim. E o que é atividade satélite, eu vou terceirizar para outras empresas. Muitas empresas fazem BPO, de parte fiscal, parte contábil, enfim. E mesmo de TI. Quantas mesmo empresas de TI, fazem, né, terceirização, BPO de TI? Então, assim, eu acho que o foco, talvez você tenha que olhar qual é a minha atividade fim e qual é a minha atividade que dá receita. Porque muitas vezes você vai querer fazer uma economia e aí você pode até economizar, mas você está inviabilizando de entrar receita. Você está economizando naquele momento. Sim. Porque você está fazendo, a gente está falando de sistema aqui, você está gerando um código que você, que não é profissional, não sabe revisar. Aí você vai colocar, você testa e você sabe que quando a gente desenvolve e a gente testa, é sempre muito enviesado. Sim, claro. E aí você desenvolveu com a ajuda da IA, e aí você vai testar, só que o problema aparece a hora que o negócio escala. E aí, o que você vai fazer? Tá. Imagina assim, se a gente pensa aí num, né, alguém que tem um pequeno comércio, ele vai deixar de atender o cliente dele que está levando receita para ficar olhando o sistema que parou? Então, e por que você acha que as pessoas não estão pensando nisso? É porque assim, de novo, eu não sei se para ela aquela economia momentânea faz tão mais sentido que ela não consegue olhar de forma mais ampla e pensar nisso, ou talvez ela não passou por essa situação. Eu acho que talvez um outro exemplo que a gente pode muito colocar, aquelas pessoas que falam assim, poxa, roubaram o meu carro. Pô, e acionou o seguro? Então não tinha, agora eu vou fazer. Eu acho que é a mesma coisa. Aí a pessoa espera acontecer alguma coisa com o carro, espera bater, se tem o carro roubado. Ah, não, é verdade, eu precisava ter seguro, agora eu vou fazer. Não, mas agora já aconteceu, não adianta fazer agora. Sabe o que eu acho que no futuro, nem no futuro, eu acho que ainda esse ano as pessoas vão se tocar disso. Que contratar um profissional de TI, uma empresa de TI, é muito, muito análogo ao seguro mesmo. Sim. Porque a gente contrata a responsabilidade também, né? Se der ruim, quem assina? Quem vai me dar suporte? Quem vai me socorrer a hora que furar um pneu? Eu sei trocar o pneu, mas tem um step. Mas e se eu tiver num lugar complexo ali e eu tiver com medo, e aí? Eu tenho, né, aquele lance, eu tenho que recorrer. Não, eu acho que assim, além da questão de quem vai, não assim só assumir a responsabilidade, mas quem está apto para fazer aquilo e gerar aquilo num tempo de resposta adequado. Porque quando você contrata uma empresa, você tem um SLA. Sim. Você tem tudo ali. Então, por exemplo, você fala assim, poxa, deu um problema aqui no sistema, eu sei que no máximo em X horas aquilo está restabelecido. Enfim, tem N situações que, se depender de você, você não vai conseguir dar a resposta no mesmo tempo. Que a gente falou, a pessoa foi lá e criou, sei lá, o emissor de nota dela. Ok, mudou, entrou uma nota técnica nova. Quanto tempo ela vai levar para conseguir implementar isso daí? Enfim, quanto tempo ele vai levar, sendo que se ele tem um sistema, a empresa já está monitorando o que vai entrar, já testou, já validou e só mandou um e-mail para ele, ó, atualiza a versão para tal que já está a correção, já tem ali essa evolução do seu sistema. Então, eu acho que assim, se a gente parar para pensar na praticidade do dia a dia, não digo nem conforto, mas na praticidade do dia a dia e pensar numa operação perene, vale muito, em todos os casos, não só em TI, vale muito mais a pena você contratar um profissional do que você querer ser, de novo, senão você entra naquela situação de definição do pato, né?
Porque ele não anda direito, não nada direito, não voa direito. Então você fica ali tentando fazer tudo e não faz nada. É. E a gente, enquanto profissional de TI, muitas vezes a gente se sente assim também. Porque a gente estuda o tempo todo. Estuda a atividade fim nossa, né? E Não quanto só, mais... né? Pois é. Só que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente precisa estudar mais. Exato. Só que pelo menos a gente sabe qual caminho a gente tem que trilhar. Outras pessoas que não são da área e querem se aventurar aí, elas não sabem. Então, é como se você estivesse andando de olho fechado, num escuro completo, você não pudesse apalpar nada, assim. Aí você vai na tentativa e erro, vê onde, vou tentar isso para ver se vai funcionar. Tentar essa outra alternativa, daí você fica tentando ali um monte de coisa. Mas assim, isso que eu acho né, muito válido da área de TI. Apesar de a gente ter essa... Querendo ou não, né, você vai saber melhor que eu, que você deu aula há muito tempo. A nossa formação na área de TI é uma formação muito voltada à área técnica. Então, quando a gente entra para o mercado de trabalho, a gente fala, ok, eu estou aprendendo isso na faculdade, mas só que eu preciso, né, entender outras coisas. Porque você chega numa empresa, você vai ter que saber o que é um inventário de estoque, você vai ter que entender o que é um faturamento, o que é um imposto. Assim, não que você vai virar um contador, mas você precisa entender pelo menos o básico ali do imposto. Você precisa entender um monte de outras coisas que a faculdade não te dá essa base. E aí você começa a atender cliente de um determinado segmento. Aí você fala, poxa, mas aqui tem mais um universo para eu explorar. Aí você começa, mesmo que de forma superficial ali, tentar entender aquele ramo de negócio, aquelas coisas. Poxa, mas aqui eu posso usar a TI para combinar com isso, isso, aquilo. Olha, eu posso trazer aqui para combinar com isso. Poxa, que legal. Existe, assim, lá na ONU a gente tem N segmentos de clientes que a gente atende, como vocês aqui também. Aí chega às vezes uns clientes e fala assim, nossa, tem alguém que presta esse tipo de serviço, que faz esse tipo de produto. Então, assim, coisas assim que você nunca imaginava que existia. Você fala assim, nossa, tem alguém que abriu uma empresa só para fazer isso? Nossa, tem. Então, assim, você começa... Eu falo muito lá para a equipe assim, eu falo assim, ó, se vocês vierem um dia e vocês saírem sem ter aprendido nada, é algo de errado. Porque é impossível você sair sem ter aprendido uma coisa diferente. Mas eu falei, não, você falar que você está estagnado, você não, o dia que você veio aqui, você trabalhou, você fez os seus atendimentos, e você não aprendeu uma coisa diferente, tem alguma coisa errada. Porque assim, todo dia e o tempo todo a gente está aprendendo. Tanto é que assim, a gente sabe, né? A gente acaba sempre meio que, né, mesmo assim, não só dentro da empresa, mas fora, isso acontece direto comigo, né? Você sabe me instalar o Windows? Meu celular, não sei o quê. Você acaba virando ponto de referência de tirar dúvida de qualquer coisa, né? Então, eu acho que isso é muito da área de TI, né? E agora com a inteligência artificial, então, nossa, viu? Não, você mexe com IA, viu? Eu consigo fazer tal coisa com IA, consegue, dá certo. Então, cada vez vai aumentando mais as coisas. Então, acho que assim, por isso que eu falo, a IA, para mim, o que eu já tinha vivenciado com suporte, com a IA só potencializa. Então, assim, é muito engraçado as situações que a gente acaba pegando no dia a dia. Assim. Sim. É engraçado. E Alexa? Já pediram para você arrumar a Alexa? Arrumar Alexa, celular. Eu esqueci a senha de não sei o quê. Esqueci a senha. Você consegue recuperar minha senha do e-mail, senha de rede social e tal. Eu falo assim, gente, eu não tenho nem tempo pra ver muita coisa, quanto mais parar pra ver isso. Mas sim, a gente sabe que se a gente pegar pra fazer, a gente acaba conseguindo, né? Mas não é o foco. Sabe que você falou um negócio de aprender todo dia. Eu, assim, não querendo excluir as pessoas, né? Mas eu realmente acho que TI não é para todo mundo. Justamente por isso, não é um trabalho previsível. Eu sei o que eu vou fazer, acabou o dia, eu sei o que eu vou fazer amanhã, acabou, eu vou fazer. Às vezes a gente tá com um card ali que você fica pensando, você fala assim, gente, como que eu vou resolver aquilo? Você vai para casa e você fica pensando aquilo, né? Então não é para todo mundo, porque não é todo mundo que aguenta isso. Algumas pessoas, e tá tudo bem, algumas pessoas não aguentam e falam, é pressão, entrei em burnout, deu ansiedade em mim e tal. E tá tudo bem. Tá tudo bem no sentido de não ser para todo mundo. Você enxerga dessa forma também? Sim, eu acho que
né, um pouco do que a gente tinha já comentado antes, as pessoas ela têm muito essa visão de eu vou ir para a área de TI porque eu não quero atuar com pessoas e acha que trabalhar com TI de repente é ficar o que a pessoa faz no momento de lazer dela em rede social, em alguma coisa, e não entende o que realmente é trabalhar com TI, o que é proporcionar solução, o que é estar de frente ali com um problema, analisar, fazer um debug, Pressão. baixar... Não, é que eu acho que essa impressão, de novo, né? Qualquer área vai ter pressão. Se alguém consegue trabalhar sem pressão, Não tá trabalhando, tá brincando, né? coloca aí, fala, eu trabalho em tal coisa e não tenho pressão. Porque não adianta, todo mundo é cobrado por resultado. Sim. E tem que ser, né? Não, tem que ser, é normal, faz parte. Eu entendo que sim, talvez se a gente colocar a TI, talvez seja uma área mais estressante, seja uma área que causa mais pressão, isso não tem dúvida. Talvez a gente pode comparar aí até com outras áreas, como medicina, porque querendo ou não, tudo bem, tem algumas áreas da TI que não, mas a maior parte da TI atua com coisas críticas. E o que não é, o cliente fala que é. Na visão do cliente sempre vai ser, né? Sempre Sempre é que nem assim, eu brinco que na gente lá no suporte, eu falo assim, aqui a gente é igual pronto-socorro. Todo mundo chega com a dor mais doída, todo mundo chega com... A pessoa tá com unha encravada, mas é mais prioritário que quem tá infartando. Então, eu falo assim, a gente precisa, né? É claro que você tem ali aquele bom senso, balancear, enfim, né? Mas assim, não dá para ser, né, aquela coisa toda hora. Mas eu entendo que sim, que muitas pessoas entram, por exemplo... Se a gente medir, eu não tenho esse número, mas eu vou pegar pela minha turma. Minha turma de ciência da computação começaram com 35 pessoas. Dessas 35 pessoas, só 9 se formaram no tempo regular. Mas a turma em si terminou com 13, outros tinham DPs ali, coisa para cumprir, então não conseguiram se formar. Então, imagina, né? É realmente assim, eu brinco que é igual no Tropa de Elite 1 ali, né? O curso de formação ali do pessoal do BOP, que você só vai vendo os bonezinhos de quem vai saindo ali e tal, né? Então, acaba sendo muito isso. E as pessoas olham, às vezes, principalmente depois com essas mudanças de grade, os cursos tecnológicos. Eu não acho ruim, enfim, cada um vai para um lado e fala assim, eu vou fazer um curso tecnológico do que um bacharel porque tem menos matemática. Então, a pessoa não tem toda aquela base matemática. Não tem... Aí, quando ela entra para o mundo real, ela começa a falar assim, poxa, mas como que eu vou resolver esse problema? Aí faltou a base matemática que ela não teve ali de cálculo 1, cálculo 2, enfim, aquelas questões, muita coisa ela não consegue entender. Se a pessoa vai para uma área ali mais de design, não sabe uma geometria espacial, uma geometria analítica. Então, assim, tudo isso eu acho que impacta. E com isso, sim, a pessoa tem uma falsa ilusão de que ela vai para a área de TI, que vai ser diversão, que muitas vezes a pessoa, assim, sei lá, ela gosta de jogar no computador, e tá tudo certo. Eu vou fazer TI porque eu gosto de jogar, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, são loucura, coisas né? muito diferentes, assim, e a pessoa acha que vai ser a mesma coisa. Pra você ver, a gente começou aqui falando de A, e a gente tá falando agora sobre uma coisa que se fala desde dos primórdios, né? O comportamento humano, Sim. que parece que não muda. Não muda, é por isso que, assim, às vezes as pessoas falam assim, hoje com o celular você chega em, sei lá, de repente, numa sala de espera, num transporte público, tá todo mundo ali no celular. Mas outro dia eu até vi na internet, achei legal essa foto, acho que dos anos 40, 50, num ônibus todo mundo com o jornal aberto, lendo o jornal. Então, assim, as crianças ficam hoje muito expostas a telas. Ok, mas as crianças não ficavam na TV? E hoje ficam na tela do celular. Então, eu acho que assim, muda a tecnologia, mas o comportamento ele vem meio que se repetindo. É que nem a gente falou, por exemplo, hoje com a internet tem muito mais golpe. Mas o golpe da loteria premiada tem com coisinha de papel desde 1900 e sei lá quanto. O tigrinho tá aí, o povo insiste. Tá aí, o tigrinho, o jogo do bicho, qual que é a diferença, entendeu? Então, ou seja, só um é online, outro não. Então, por isso, a tecnologia ela é meio. Ela é meio. Então, assim, enquanto a gente não tiver realmente... E, assim, isso não... Por mais que a gente coloque e fale assim, mas é uma questão educacional, parte sim. Mas eu acho que, assim, a gente pegar, por exemplo, Estados Unidos, que é um país ultra mega desenvolvido,
eles têm problemas iguais ou parecidos aí com os nossos. Se a gente pegar até mesmo países europeus, primeiro mundo, enfim, acabam tendo. Por quê? É o comportamento humano. Então, tudo sempre vai estar ligado ao comportamento humano. É. E essa, como eu estava falando, essa velocidade de informação que a IA gera, muito maior do que a gente tem capacidade para processar. Isso também acaba gerando uma sobrecarga. Ninguém está falando, assim, não posso falar que ninguém está falando sobre isso, né? Nossa, como nós somos exclusivos, não é bem assim. Não. Mas poucas pessoas estão refletindo sobre o impacto emocional que a gente mesmo está gerando através do uso errado da IA dentro das empresas. Então, eu quero relatórios de 20 capítulos. Você não fez nem o primeiro capítulo. Por que você precisa de 20? A pessoa ela pede um relatório de 20 capítulos. E nem vai ler. Aí, se você mandar um manual para ela, de, sei lá, estamos implementando um sistema, trocando alguma coisa. Tá aqui o manual de 5 páginas, eu não vou ler. Ah, o vídeo tem mais que 2 minutos, eu não vou assistir. Mas não é paradoxal isso? Então, são coisas que não dá para entender. E se a gente para assim, não só com a IA, né? Eu acho que a questão pandemia, ela mexeu muito com a saúde mental das pessoas, né? Tem N estudos aí que abordam e falam sobre isso. E hoje, eu falo até algumas coisas por mim mesmo. Às vezes, antes, né, de pandemia. Tipo, sei lá, vou sair jantar em algum lugar. Você chegava no lugar, é meia hora de esperar. Tá bom, vou dar uma volta ali no shopping e tal, não sei o que, fazer um tempo, a gente volta. Hoje eu chego, eu olho, tem fila. Não, vou para outro, vou pedir. E é a mesma coisa. Hoje, se você faz uma compra em qualquer das plataformas mais conhecidas, se não for entrega no dia ou no dia seguinte, você já não compra. Você fala assim, vou procurar em outro lugar. Eu vou pedir um delivery de comida. Mas se demorar mais que tanto tempo e não for frete grátis, eu não quero. Então, assim, a gente, talvez por questões óbvias, tem fatores externos, tem a questão tecnológica, tem isso, tem aquilo. Mas, assim, o nosso próprio comportamento, o nosso próprio ver, ele traz que cada vez mais as coisas têm que ser mais de forma instantânea, tem que já estar pronta, tem que... Então, assim, a gente mesmo cria essa ansiedade na gente. Você sabe dia após dia. Sim, eu tive um burnout terrível. E hoje eu olho para trás, eu vejo que quem causou isso fui eu mesma. Por eu não saber dos meus limites, por eu não impor os meus limites. Porque eu chamo você para vir aqui, aí você vem. Só que você tinha que estar em outro lugar. Aí você fala, mas eu fui porque, eu tinha que ir porque senão ia acontecer tal coisa, tal... Mas às vezes a coisa só vai acontecer na sua cabeça, né? Às vezes não vai acontecer. Exato. É mesmo. Outra, né? Se de repente, assim, você não pode, você pegar e falar assim, hoje eu não consigo, vamos remarcar outro dia, eu já tenho um compromisso. Bem. Tá tranquilo. E aí, às vezes, as pessoas realmente, elas querem, né? Tipo, tá ali agradando todo mundo, quer, né? E a gente não... Infelizmente, a gente não consegue, né? Ser onipresente. E para finalizar aqui, eu acredito... que tudo isso que a gente falou também de profissionais, do vibe coding, vibe working, vamos dizer assim, é uma forma das pessoas se sentirem mais inteligentes. Porque a IA dá essa falsa sensação de inteligência. Se eu mando uma ultra resposta para você, você vai falar, uau, que inteligente. Só que a hora que eu sento para bater um papo com você, eu não sustento aquilo. Você percebe isso? Não, total, né? Eu acho que assim... diferença. De novo, né? Vida de suporte dá muito desse tipo de bagagem, né? Às vezes a gente recebe ali algumas, né, solicitações de cliente. Que nem você fala, eu preciso disso. Ok, por quê? Se você perguntar 2 ou 3 porquê, a pessoa não consegue responder. Que às vezes é muito mais assim, eu quero porque eu acho legal. Então ela não tem aquele embasamento do que realmente ela precisa. Só porque o concorrente tem. Às vezes nem isso. Nem isso. Às vezes é assim, eu vi em tal lugar, achei interessante, eu quero ter, né? Coisas assim. E tem outros casos que não. Você chega e fala assim, por quê? Daí fala assim, deixa eu te mostrar, porque eu tenho esse processo, tenho isso, eu preciso atender meu cliente dessa forma, enfim. Então, assim, e também mesma coisa, que nem você falou, assim, a gente senta a conversar com a pessoa, ligação, mensagem, seja lá o que for, ela consegue manter essa coerência, esse conhecimento... E não simplesmente ser quase que um papagaio, né? Que leu aquilo ali, que voltou da IA, repete, daí a pessoa aprende uma palavra bonita, ela só sabe, toda a resposta dela é aquela palavra ali, né? Aí você fala assim, e às vezes eu olho assim,
até pergunto assim, né, para a pessoa, falo, mas você sabe o que que é? Você sabe o porquê disso? Você sabe o porquê daquilo? Assim, eu sempre fui muito curioso, né? Então, eu pegava algum assunto, alguma coisa, e falava assim, deixa eu entender melhor. Claro que a gente está falando de épocas que não tinha a IA para a gente poder pesquisar como tem hoje. Hoje, se eu abrir meu celular, eu tenho 3, 4 ferramentas de IA no celular. Mas, A gente né? ia na biblioteca. A gente ia na biblioteca, tirava xerox, anotava, folha de almaço, né? Era dessa época. Então, mas eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei de correr atrás de informação, aprender com pessoas mais velhas, perguntar da experiência das pessoas, empresas, né, que eu trabalhei, às vezes assim, atividade que não tinha nada a ver com a área de TI, eu chegava para a pessoa, mas por que você faz isso? O que você está fazendo? Eu ficava olhando ali, observando, e assim, observação também é um ponto muito assim de você só olhar, entender. Então, assim, eu gostava muito de aprender das outras coisas, assim, mesmo que nunca vinha trabalhar, por exemplo, teve uma empresa que eu trabalhei que tinha uma área de manutenção de máquinas enorme, nunca trabalhei com isso, mas eu chegava, olhava, ficava vendo, mas por que você faz isso? Por que isso? Meio chato ali, assim, do lado que o pessoal fala, viu, vai procurar coisa para você fazer e não atormenta. Então eu sempre gostei de aprender, eu acho que a gente que vem dessa área mais de ciência, a gente acaba sendo curioso, acho que desde pequeno, né? Sim, com certeza. Olha, eu acho que foi um papo muito proveitoso, Que assim. bom. A gente filosofou um pouco, né? Falou de coisas ali do nosso dia a dia, do mercado de trabalho, da nossa área, da nossa profissão, enfim. Que hoje a nossa profissão está entremeada em todas as áreas. Não tem como separar a TI do mundo mais. Não, Impossível. E Impossível. a IA também. Eu acho E a IA também. Acho que a IA é uma das aplicações, assim como você não tira a internet do mundo, você não tira mais a IA do mundo. É verdade, eu concordo contigo. E eu gostaria de agradecer a sua presença, o tempo que você disponibilizou para estar aqui. Imagina, eu que agradeço, de verdade, assim, é um prazer, já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui, sempre muito bom, sempre bem proveitoso, eu fico feliz mesmo. Muito obrigada, Thiago. Pessoal, faz um ternário você também.